Questão 1.4.18 do capítulo 0 do livro de Introdução à Geometria Diferencial. Verifique a identidade de Lagrange. Essa daqui. Aqui eu tenho o produto escalar entre dois produtos vetoriais igual a esse determinante aqui. Aqui nós consideraremos duas formas de resolver, de fazer a verificação. Uma é expandindo em componentes e a outra é usando notação inicial. Eu já vou explicar sobre a notação inicial. Primeiro eu vou falar aqui sobre a expansão em componentes. Expandir em componentes é explicitar W1 como W1x, W1y, W1z, W2 como W2x, W2y, W2z e assim por diante, né, com W3 e também com o W4. Após fazer isso, aí eu faria o produto vetorial entre W1 e W2, depois faria o produto escalar, do resultado desse produto vetorial com o resultado desse produto vetorial e tentaria organizar de forma que ficasse o produto desse produto escalar vezes esse, menos esse vezes esse, que daria a forma do determinante, trabalhando aqui com essas componentes, com esses produtos componentes, até organizar e chegar a esse determinante. Então essa é uma forma de verificar. Mas isso daqui é inviável, porque nesse primeiro produto vetorial aqui, nós teríamos 24 termos de componente. Então eu começaria dessa forma, né? W1 vezes W2, W3 vezes W4, igual, aí aqui eu começaria, né? Esse primeiro produto vetorial teria 12 termos de componentes. Esse segundo aqui também teria 12, porque cada coordenada vai ter 4 produto dessas componentes aqui. E nós temos 3 coordenadas, então 3 vezes 4, 12. Né? Então são 2 vetores. Então aqui no primeiro passo já aparece 24 termos de componentes. Né? Quando eu digo termos de componentes, é produto entre um termo desse e um termo desse. Então um produto desse tem 2, é isso que eu quero dizer. Vai aparecer essa escrita, por exemplo, 24 vezes na primeira linha. Na segunda, eu farei o produto escalar. Então quando eu faço o produto escalar, eu tenho que fazer a distributiva das 4 primeiras componentes desse vetor com as 4 primeiras componentes desse vetor. Isso resultaria em 48 termos de componentes no segundo membro da equação. Aqui já daria 48 termos, porque agora não é mais vetor, né? Eu tirei dessa estrutura. Só que esses 48 seriam 4 de cada coordenada, vezes outros 4 né, da coordenada correspondente. E isso acontece 3 vezes, né? Então 4 vezes 4, 16. Aí 16 vezes 3, 48. Então é inviável fazer a expansão em componentes para essa verificação. Eu coloquei no solucionário em PDF um exemplo de uma equação usando a página toda com esses termos de componentes. Só deu para escrever 16 termos. Então usando 16 termos ele chegou nas margens de um papel A4. Então para usar 48 não dá. Então agora nós vamos fazer por notação inicial. Notação inicial, como o nome sugere, é uma notação que trabalha com índices. Na verdade, quando a gente vai operar com essas estruturas vetoriais, tudo que acontece com uma componente acaba acontecendo com as outras também. Então nós pegamos uma componente, a ideia geral, pegar uma componente como representante desse vetor, dar um índice a ela, porque esse índice vai variar, e assim as outras componentes estão representadas. A gente trabalha com essa componente geral e após o resultado, ou a gente pode expandir as componentes, variando o índice, né? Ou a gente pode voltar para essa notação tradicional de vetores, que é o que nós vamos fazer, porque nós devemos aqui verificar a identidade de Lagrange. Aqui no canal já existe um curso completo de notação inicial. Então aqui pode ser que fique incompreensível o que eu vou fazer, vou tentar explicar na medida do possível, mas aqui já tem um curso ensinando a como trabalhar dessa forma. Então nós começamos aqui com o primeiro membro. A operação mais externa é o produto escalar. O produto escalar, em notação inicial, se escreve dessa forma. O primeiro vetor em uma componente
Aqui eu escolhi a componente K. Não confundir o IJKLM que eu vou usar aqui, as letras usadas para os índices, com as direções da base canônica do vetor do versor I, versor J e versor K, que lá é outra coisa. Então agora eu preciso do outro vetor também na mesma coordenada. Isso daqui não é por acaso. Quando nós fazemos um produto vetorial, é a primeira vezes a primeira, a segunda vezes a segunda, mais a terceira vezes a terceira. É cada componente vezes sua correspondente. Por isso que aqui tem o mesmo índice. Agora eu vou expandir o produto vetorial. O produto vetorial tem uma direção. Essa direção deve ser na direção do versor de K. Porque assim eu vou ter escolhido a componente de um vetor na direção de K. Para escrever o produto vetorial na direção de K, eu tenho que deixar o índice K ou na primeira ou na terceira posição do permutador. Então aqui vai ser IJK, eu deixo na terceira. Isso daqui é o tensor de Levi-Civita. Então aqui eu tenho o módulo do vetor W1 na direção de I, então vou escrever entre parênteses. Agora o módulo do segundo vetor aqui na direção de J. E agora teria o versor EK se eu quisesse escrever o vetor completamente, com direção e tudo. Só que agora eu só estou escrevendo a componente K. Então eu paro por aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse caso. Né? Eu preciso que esse produto vetorial esteja na direção de K. Então o terceiro índice do permutador vai ser K. Só que os outros dois não podem ser mais IJ, porque eu já usei eles. E cada índice só pode aparecer no máximo 2 vezes aqui na equação. O I já está 2 vezes, o J já está 2 vezes, o K só uma, por isso que ele ainda pode aparecer aqui. Então vou escolher os índices L e MK. W3 no primeiro índice desse permutador, L, e agora é W4, aqui em M. Se isso aqui tiver difícil de entender, né, naturalmente, se isso aqui for novo, não precisa se preocupar, é só olhar o curso, que lá, cada passo desse daqui, cada símbolo, cada ação que eu tomar aqui vai estar bem explicado lá. Então agora eu posso escrever esses permutadores juntos, né, só para ficar mais organizado. IJK, LMK. E agora aqui as componentes. O produto de dois permutadores que tem um índice igual pode ser escrito como a diferença do produto de delta G crônico. A seguinte forma. Né? Aqui vai ser o delta do primeiro vezes o primeiro, IL, vezes o delta do segundo vezes o segundo, JM, menos, agora alternado, primeiro vezes segundo, agora o segundo com o primeiro. Então existe uma igualdade entre esse produto de símbolo de Levi-Civita e esse parênteses aqui. Eu vou repetir essas componentes. Agora eu vou fazer a distributiva. Esse delta de Kronecker tem a propriedade, tem a seguinte propriedade, eu vou escrever aqui do lado. Delta de IJ a J igual a I. Então o delta vai operar no AJ e vai trocar o índice de J para I, dessa forma. Uma forma de pensar aqui, o delta vai sumir da equação, desde que o termo em que ele operou troque de índice pelo que ele tinha. Então aqui delta de IL, quando eu fizer a distributiva, esse daqui já está no índice I, vou deixar. Agora eu tenho que procurar alguma coisa aqui no índice L, esse W3. Então delta de IL, W3 no índice L vai ficar W3 no índice I. Então já usei essa delta de Kronecker. Agora eu vou usar essa. Eu vou repetir esse termo aqui que está em J. Então W2 no índice J. Agora o que tiver aqui no índice M, eu vou trocar para J. Então W4 no índice J. Menos, agora eu vou fazer a distributiva dessa parte. Né? Então aqui eu vou repetir o que está em I. Vou pegar agora o que está em M. Vai ficar com o índice I. Agora eu já usei esse delta. Né? Vou usar esse. Vou repetir essa parte aqui com delta 2 índice J, e aqui o que está em L, eu vou trocar para J, né? Usando esse delta de JL. Aqui vai ser W3 índice J. Aqui eu escolhi manter o índice I e o índice J, mas tanto faz. Inclusive, uma parcela dessa é independente da outra. Aqui tem o I uma vez, 2, 3, 4 vezes, mas o que não pode acontecer é na mesma parcela aparecer mais de 2 vezes. Né? Se eu escolhesse aqui manter o M, por exemplo, eu iria usar esse delta de M aqui, então ficaria W1 índice M, eu repetiria esse aqui W4 índice M. O que importa é que os dois ficariam no mesmo índice.
Agora é o seguinte, como aqui nós vimos, como aqui eu tenho componentes no mesmo índice, isso é o produto escalar. Então aqui eu tenho um produto escalar, aqui outro. Então aqui é W1, W3, vezes, né? Porque aqui é um número, é o resultado do produto escalar, aqui é o resultado do produto escalar. Então aqui eu tenho um produto de escalares, né? Vezes esse outro produto escalar aqui. W2, W4. Da mesma forma aqui, W1, W4 e aqui W2, W3. E aqui eu tenho exatamente o desenvolvimento desse determinante. Olha só, o produto W1, W3 vezes o produto W2, W4, menos o produto W2, W3, vezes o produto W1, W4. Então, como é um produto de escalares, eles são comutativos, tanto faz a forma que eu escrevi aqui. Então, assim, eu obtenho o determinante, dado por W1, W3. Aqui, para fazer o produto, vai aparecer o W2, W4. Aqui eu vou colocar o W2, W3. E aqui, o W1, W4. Então, isso aqui, por notação inicial, ficou dessa forma. Quando a gente pega um pouco de prática, na verdade, eu poderia até pular essa equação aqui, vindo daqui direto para cá. Olhando aqui esses dois permutadores, já escrevendo a equivalência deles em delta G crônicos, e repetindo aqui as componentes. Então, isso daqui é a notação inicial, ela facilita muito, muito. Então aqui na maior equação que eu escrevi, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 8 termos de componentes. Né? 8 contra 48 que daria aqui expandindo componente a componente. Então isso daqui é sempre útil saber, quanto antes aprender notação inicial melhor. Assim, a equação fica verificada, W1, W3, W2, W3, e aqui na segunda linha, W1, W4, W2, W4, W1, W4, W2, W4. Com a identidade verificada, a equação fica completamente resolvida.